Abra sua Bíblia aí, nós vamos meditar numa palavra bíblica agora. Livro de Abacuque, capítulo 3. Livro de Abacuque, capítulo 3, versículo de número 1. Glória a Deus. Essa palavra eu preguei ontem em Rio Preto. E na madrugada de sexta-feira, quando acordei, nós terminamos um propósito de oração aqui, quinta-feira à noite. E eu falei, Deus, essa noite eu preciso ouvir a Tua voz para honrar os compromissos que o Senhor tem nos dado. E na madrugada o Senhor falou conosco. E essa palavra para a nossa vida hoje, avivamento pessoal. Quem gostaria de receber um avivamento pessoal? Ser avivado pessoalmente. Não ficar esperando avivamento dos outros. É você ser avivado. Nós sermos avivados. Então, gostaria que você, junto com a gente, acompanhasse essa palavra, abrisse seu coração. Abacuque, capítulo 3, versículo 1, diz assim: oração do profeta Abacuque. Uma confissão. Versículo 2: Senhor, ouvi falar da tua fama, temo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo, em nossa época, as mesmas obras. Faze-as conhecida em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Versículo 2, vou repetir. Senhor, ouvi falar da tua fama. Temo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo, em nossa época, as mesmas obras. Faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Amém. Senhor Deus, diante da tua palavra, eu me rendo e me submeto ao Espírito do Senhor. Fala com a tua igreja, no nome do Senhor Jesus. A igreja é tua e nós somos apenas servos, mordomos da tua casa. Fala, Pai, no nome de Jesus. Amém. Igreja amada e querida, o avivamento pessoal, ele precisa acontecer com cada um de nós. É muito complicado você, eu, qualquer um de nós, viver às vezes querendo arrastar uma pessoa, quando ela não quer. Quando ela não quer aquilo para ela, e você tem que estar arrastando. E eu gostaria de fazer uma conjectura aqui. Exemplo, um homem avivado e uma pessoa desmotivada, um homem no espírito e uma pessoa na carne. Você ter que levar aquilo no peito é muito complicado. Agora eu gostaria que você analisasse bem a história de Abacuque. Abacuque, o profeta, ele vai orar. E na sua oração, ele fala com Deus, ele começa a confessar, esclarecer, expor a sua vida diante de Deus. E Abacuque vai dizer, o profeta fala no versículo de número 2, Senhor, eu ouvi falar
Na minha Bíblia fala fama. Em outra tradução vai falar obras. Em outra tradução vai falar a história vivida. Então ele está narrando: olha, eu ouvi falar de tudo que o Senhor já fez. Quantas coisas o Senhor já fez. O Senhor tirou o povo hebreu do Egito, sustentou eles no deserto, fez água sair da rocha, deu a nuvem para cobri-los, à noite uma coluna de fogo os protegia. Então Abacuque, ele estava tão alarmado no coração dele, que ele disse: eu temo diante dos seus atos. Eu tenho temor diante das suas obras, de ouvir falar de tantas proezas e coisas maravilhosas que o Senhor já fez. Eu temo, e eu tenho temor. Ele está orando. E aí o coração dele se abre. E ele pede para Deus: Senhor, faz de novo. Eu quero que isso aconteça nos meus dias. Quero que isso aconteça na minha vida. Quero que isso aconteça também na minha família. O profeta, irmãos, ele começa a receber de Deus, pela vontade que ele tem, pela sede que ele tem, pelo temor que ele tem, pelo desejo ardente que está dentro dele, ele começa a ser avivado. Por quê? Certamente, Abacuque estudou, ele pegou os pergaminhos, sabe, querido, para quê? Para ler a história. Certamente ele leu sobre Abraão, a fé que Abraão teve para assumir o compromisso com Deus, deixar sua terra, sem filho, esperar a promessa cumprir até chegar o tempo do filho. Ele começa a lembrar de Jacó, aquele homem que chamava Jacó. Ele teve um encontro com Deus, ele lutou tanto em oração, ele agarrou tanto ao anjo de Deus, o anjo lutou com ele, ele disse: eu quero ser abençoado. O anjo perguntou o nome dele, e o anjo disse: você não vai chamar mais Jacó, você vai chamar Israel. Abacuque vê a mudança na vida de Jacó. Abacuque vê a grande unção, o mover de Deus na vida, queridos, de José. Abacuque vai estudando os patriarcas e ele vê na vida de José, o José traído com 17 anos, levado para o Egito escravo, o José vendido no Egito como escravo, o José vai ser escravo de Potifar. Ele é tão motivado diante de Deus, aquele avivamento que havia no coração de José, o avivamento que havia no coração de Jacó, um avivamento pessoal, de vida pessoal, traído pelos seus irmãos, vendido, escravo, trabalhando na casa de Potifar. Ele prospera a casa daquele homem, ele traz a bênção sobre a casa daquele homem. E novamente José é traído. Mas o que José faz? Ele não perde o avivamento que está dentro dele. Ele vai para a prisão. Na prisão ele enfrenta os bandidos mais perigosos que você possa imaginar. Era uma masmorra. Mas José, vivendo o avivamento dele, ele prospera dentro da cadeia. Não é vendendo droga. Ele prospera pelo seu caráter, pela sua dignidade. Ele prospera, ele se torna carcereiro lá dentro. Espécie de um carcereiro.
Porque ele tinha um avivamento, ele tinha um sonho dentro dele. Eu gostaria que você pensasse em qual fase da tua vida você está, o que você está vivendo, o que você está passando, se as pessoas acreditam em você, não acreditam. O que mais importante nessa noite é o teu temor, como você crê na pessoa de Deus. Como você vive essa chama que você tem por Deus. Como o profeta Abacuque estava vivendo. Como José viveu. Abacuque, ele está assim com o coração avivado. E ele vê os homens da Bíblia que não perderam o seu avivamento. Lembra do texto de Tessalonicenses que Paulo diz: não deixe apagar a chama do Espírito, não apagueis o Espírito, não deixe apagar a chama ardente que há em ti. Você não pode deixar. Era o sacerdote que pela manhã ia lá, tirava a cinza do altar, renovava a lenha do altar. Era o sacerdote que ia lá e puxava os pavios da lamparina. Eram os sacerdotes que abastecia de azeite para o candelabro funcionar. Ei, como está você? Você tem colocado lenha no altar? Você tem incentivado a tua chama, a chama do Espírito? Você tem colocado diante do teu coração a chama do Espírito Santo? Ou o Espírito Santo só age em você aqui dentro da igreja? O avivamento, ele anda dentro da gente. Irmãos, alguém de vocês está com frio? Quem está com frio, levanta a mão. Desliga esse do meio aqui, ó. Estou vendo umas pessoas encuidinhas. O avivamento tem que andar dentro de nós. Amém, gente? Avivamento tem que estar dentro da alma, do Espírito. É a chama do Espírito Santo. Queridos, a palavra de Deus é clara. Uma das coisas que nós temos que tomar muito cuidado é com as coisas que roubam a presença de Deus. Pastor, mas Deus é Senhor, onipotente, como que pode roubar? O diabo não rouba Deus, mas o diabo rouba os homens. A Bíblia fala no Evangelho de João, capítulo 10, que o diabo veio matar, roubar e veio destruir. A tua comunhão com Deus, o teu relacionamento, você se torna abençoado, vitorioso, vida de Deus em você. Você acha que o inimigo quer isso para você? O inimigo não quer ver você alegre, batendo palma, cantando, dançando, celebrando, tendo vida para ler a palavra, vida para orar. Você acha que o diabo quer isso para a tua vida, irmão? O diabo quer ver você para baixo, triste, derrotado, na depressão, insatisfeito. É isso. O diabo quer ver você para os cantos, sem relacionar, encolhido, né? Apertou um pouquinho, entra debaixo da coberta e fica lá. É isso que o diabo quer. O diabo não quer ver você avivado, alegre, feliz, festejando, cantando. A tua alegria incomoda. A vida em você incomoda, a luz incomoda as trevas. Então, eu quero que você raciocina.
O profeta Abacuque, ele diz: Senhor, eu estou cheio de temor, eu estou alarmado, Senhor. Olha, eu estou vivendo dentro de mim um avivamento pessoal, mas eu quero que o Senhor faça de novo com os demais. Ele está preocupado. Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Faz de novo agora. Então, prosseguindo, cuidado com aquele que rouba. A internet não pode ser teu Deus. Teu dinheiro não pode ser teu Deus. O trabalho traz dignidade às pessoas. O trabalho não mata ninguém. Mas é o que a gente não pode colocar acima de Deus. Entendeu, irmão? Porque se você estiver com o Senhor, você tem força para ir e vir. Se você estiver com o Senhor, você tem força para trabalhar. Se estiver com o Senhor, ainda que feche todas as portas, Deus leva o pão lá na tua casa. Porque Deus é Deus, Ele chama a existência das coisas que não existem. As portas se fechou tudo para Elias. Olha o que é avivamento pessoal, irmão. As portas se fechou tudo para Elias. Mas Deus chegou e disse: Elias, vai lá para o ribeiro. Porque lá um corvo vai levar para você alimento. Pela manhã e pela tarde o corvo trazia alimento para ele. Entenda uma coisa, irmãos. E Elias ouviu a voz de Deus. Deus avivava ele pessoalmente. Cuidado. Davi, quando perdeu a alegria da salvação, o Salmo 51, ele pediu: Deus, dá-me a alegria da salvação. Ele perdeu por causa do pecado. Sabe, ele perdeu o entusiasmo. Pecado traz angústia, pecado traz tristeza, pecado traz prejuízo, pecado trava as pessoas, o pecado trava a produção espiritual das pessoas. Adão pecou, foi se esconder. Deus ia visitar o jardim, ficou chamando ele escondido. Agora, se o coração de Adão tivesse aberto, confessando para Deus, tudo era diferente. Um coração avivado está igual a Abacuque, orando, confessando. Amém, irmãos? Então, veja bem, queridos. Davi disse: renova a alegria, me dá a alegria da salvação. Avivamento traz alegria. Avivamento traz fé. Cuidado. Eu gostaria de fazer menção aqui com vocês sobre a vida de Sansão. Quem aqui conhece a história de Sansão? Lê o livro de Juízes que você vai conhecer a história de Sansão. Sansão era um nazireu. Deus fez a promessa para o pai e para a mãe, o nazireado dele. E Sansão, ele tinha tanta unção de Deus, que uma queixada de jumento era mais poderosa do que a metralhadora na mão do Rambo. A queixada de um jumento, Sansão matou 1000 homens do exército filisteu. Mas quando? Quando o Espírito de Deus vinha sobre ele. Quando o Espírito de Deus
vinha. E ele, avivado pelo Espírito do Senhor, ele vencia o exército inimigo. Mas Sansão teve problemas. Sansão não foi firme. Sansão foi um ser instável, incerto. Ele não se firmou. Sansão tinha uma mente inquieta. Ele não foi constante, ele foi inconstante. Ora com Deus, ora ele se envolveu com a prostituta dos filisteus. Então Sansão, ele perdeu muitas vezes o avivamento pessoal que havia na vida dele. Por quê? Porque ele foi inconstante. E quanta gente vive uma vida inconstante, sem firmeza, sem entrega, sem postura. Um dia ele está dando tiro até na lua, no outro dia um pernilongo está matando ele. Gente que não tem firmeza, é inconstante. Sansão era um homem assim. Queridos irmãos, ele matou 1000 homens, mas foi vencido por a barra de saia. Foi vencido por uma mulher. Sansão, irmãos, a misericórdia de Deus foi tão grande na vida dele, que ele está lá em Gaza, e ele passa a noite com aquela prostituta, e a cidade cerca ele. Mas a misericórdia de Deus foi tão grande que ele sai. E as cidades no passado, elas eram fechadas de muros e portões. Ele ora, a misericórdia de Deus foi tão grande na vida dele que ele cata o portão, ele levanta para cima aqueles portões e ele sai e sobe com aquele portão em cima do monte. Olha o poder, o avivamento de Deus. Mas você não pode, querido, fazer como Sansão, ser inconstante. E até que chega um dia que todos aqueles segredos de relacionamento que ele tinha com Deus, ele perde. O Espírito de Deus se afasta dele. E a primeira coisa que o diabo faz na vida de um crente que serve o Senhor e que gosta de se avivar na presença do Senhor, guarde isso aqui, irmão, ó, a primeira coisa que o diabo faz é tirar a visão. Cataram Sansão e furaram os seus olhos. Sansão ficou cego. Virou escravo, foi rodar o moinho. Quem já viu aqueles moinhos com aquele braço forte, ele girava com um animal. Quem já viu isso em filme aí? Então, Sansão foi trabalhar com aquilo, debulhar o milho, moer a cana, fazer a rapadura, fazer, tudo aquilo que tinha que produzir pelo moinho no passado. Sansão virou escravo. Ô irmãos, a gente precisa conservar o avivamento. Pastor, eu não tenho motivação nem para vir na igreja. Então você vai orar, nós vamos orar por você, o Espírito Santo vai mover em você, mas você nunca mais perde esse avivamento. Essa motivação, esse avivamento tem que brotar como um rio. Jesus disse, vai fluir como um rio dentro de vocês. E quando o Espírito de Deus vem, irmãos, a gente quer fazer. O pedreiro estava com dificuldade para subir aquilo ali, eu estava com tanta vontade. Eu falei, não, acompanhe eu aqui que eu vou com você. Eu subi lá em cima da torre.
há 20 dias atrás. Não, o senhor não pode. Eu falei, posso sim, sobe aqui. Tem vontade de fazer. Quanta gente está morrendo em pé. Quantos jovens estão morrendo? Preguiça. Morrendo, irmãos. Uns homens Nutella. Pelo amor de Deus. Está morto. Você está andando em pé. O seu olho só olha para aquilo que não presta. Uma visão negativa, para baixo. Meu Deus, a nossa visão tem que ser diferente. O Senhor está comigo, eu vou andar. Deus vai conosco. Irmãos, o povo de Israel, eles não ganhou batalha com exército armados. Eles ganhou batalha porque Deus sustentava eles. Porque Deus vinha sobre os seus servos e os abençoava. Presta atenção, irmão. A fé é para ser vivida. E não vem com essa conversa mole. Meu líder de célula, o pastor está aqui orando, vem orar aqui com o pastor aqui, se a sua vida vai mudar ou não vai mudar. Oh, o irmão que canta, vem cantar com ele, se a tua vida não vai ser diferente. Pare de jogar a culpa na vida dos outros, seja homem, seja mulher, fala, eu tenho que mudar o meu entendimento, a minha visão, eu tenho que abrir o coração, eu tenho que avivar, eu tenho que sentir a graça de Deus fluir na minha vida. Irmãos, homem nenhum cura ninguém, quem cura é o Espírito Santo, quem sara é o Senhor. Deus é o Senhor da ciência, é o Senhor da paz, é o Senhor da alegria, é o Senhor do amor, é o Senhor da vida. É Deus. Então isso tem que despertar em você, tem que despertar em mim, tem que despertar em nós, pelo amor de Deus. Por isso que eu abri essa pregação dizendo, olha, alguém que está no Espírito, orando, fazendo, aí está lá, vamos irmão, vamos, irmão. Acorda. Se você não acordar, você vai abraçado com o capeta e tudo para o inferno. E quando você acordar, a chama está lá queimando. Meu Deus, que cardeirão é esse? Acorda, homem. Abacuque disse, faz de novo, aviva, Senhor, aviva, Senhor. Eu quero ser avivado, eu quero ter vontade, eu quero caminhar. Irmãos, na caminhada da vida, tome cuidado para você não perder. Lá em Apocalipse, a Bíblia diz, guarda o que tens, para ninguém tomar, inclusive a tua coroa. Apocalipse, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Deus tem te visitado, Deus tem te dado oportunidade, Deus quer avivar você. Olha, irmãos, o salmodiador Asaf, ele foi um grande salmodiador. Davi foi um homem e ele foi ungido rei para ficar no lugar de Saul. O rei Saul foi um homem inconstante.
O rei Saul não foi um rei que aplicou tanto a sua vida na dependência de Deus. E Saul foi inconstante e perdeu o seu reinado. Davi não. Davi, tudo que ele fazia, ele consultava o Senhor. E Davi tinha um avivamento dentro dele, que ele queria adorar a Deus. Por isso Davi, ele estabeleceu em Israel os turnos de adoração. E Asaf era um dos grandes adoradores que liderava turnos de adoração. E o Salmos 73, a Bíblia faz algumas revelações sobre Asaf. Asaf, que era um dos líderes, um dia ele deixou a dúvida bater no coração dele. Asaf, ele questiona Deus. O Salmo 73, versículo de número 2, vai dizer: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Versículo 3, porque tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade dos ímpios. Quando eu vi os ímpios prosperar, quando eu vi os ímpios nas carruagens, quando eu vi os ímpios nos cavalos egípcios. Traduzindo para hoje, os cavalos estão nos motores, né? Quando eu vi os ímpios com as BMW, com as caminhonetes, e eu andando de charrete ou de Fietim. Nos nossos dias, charrete não tem mais, mas Fietim tem, né? Então, Asaf viu aquilo e diz: nossa, parece que o ímpio ele está tão cheio de vida, e o ímpio não está nem aí, está na bagunça, está na farra, está... E o coração de Asaf começa a questionar. E aí você vai discorrendo o Salmo 73, e lá mais para frente, nesse próprio Salmo, Asaf começa a ter a visão da palavra de Deus, e ele começa a entender que o ímpio, ele está descendo ladeira abaixo. E o ímpio, ele está descendo de tal forma que ele vai descendo lá, como diz a moçada aí, para o tacho, né? Pode ler o Salmo 73. Mas quando vi os pés dos ímpios escorregando, descendo, queridos irmãos, Asaf se firmou e ele entendeu que ele tinha um lugar preparado por Deus para ele. Ele entendeu que valia a pena ele andar com Deus, valia a pena ele viver avivado, valia a pena ele conservar o avivamento dentro dele, porque um dia ele se encontraria com o Senhor. Sabe, queridos, não é pecado de maneira alguma alguém ter posse e coisas, nada disso. Não misture as coisas. Mas Asaf, ele, ao abrir os seus olhos, ele percebe que o final da impiedade não vale a pena. E Asaf faz o quê? Se aviva. Amém, meu querido? Ele se aviva. O avivamento novamente dentro dele. Eu gostaria que você entendesse
que a maneira da gente muitas vezes ser avivados é a gente entregando ao Senhor louvor, é a gente entregando ao Senhor adoração, é a gente orando, é a gente meditando na palavra de Deus, é a gente buscando se preencher do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que aviva a gente, é o Espírito Santo que aviva a nossa vida a viver para Deus. Eu gostaria de trazer à memória de todos os irmãos a vida do profeta Isaías. Então Abacuque, ele viu toda essa história, tudo que eu estou descrevendo aqui para os irmãos, e ele viu o agir de Deus, mas um dos grandes homens como Isaías, ele tinha um grau de parentesco com o rei, ele era um profeta, e ele tinha lá seus benefícios, né? Mas o rei morreu. O capítulo 6 de Isaías, versículo 1, vai dizer que no ano que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. Quando foi isso? Quando o rei morreu. Isaías entra numa instabilidade, ele entra num momento de crise, ele entra num momento de dificuldade, ele entra num momento em que sua fé vai depender totalmente de Deus. O que ele faz? Ele vai buscar, ele vai orar, ele vai falar com Deus. E a palavra de Deus diz para nós, no versículo 1, que quando ele viu o alto e exaltado, ele teve uma glória dos céus, meus irmãos. A Bíblia fala aqui que a aba das suas vestes enchia o templo. Versículo 2, acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés e 2 voavam, fazendo o quê? Reverenciando e adorando o grande Senhor do céu e da terra. Os céus é assim, o céu é avivado, Deus é motivado, Deus, aleluia, é avivado, e Deus quer isso para os seus filhos, sabe? Se você quer experimentar um avivamento, se você quer experimentar o rio de Deus fluir em você, correr dentro de você, você precisa se dobrar. A Bíblia vai falar no versículo 3 que aquela adoração que proclamava uns aos outros, santo, santo é o Senhor dos exércitos, né? E declarava, a terra inteira está cheia da sua glória. Irmãos, quanta gente não consegue ver a glória de Deus na terra, só vê pobreza. Tem gente que está com a cabeça enterrada na política, só vê as coisas da política. E se eu ficar parado vendo a política, eu passo mal. Passo mal não é de saúde não, de raiva. Entendeu? Por isso que eu não quero, olha, pelo amor de Deus. Porque é cansativo. E quantas pessoas estão com a cabeça enterrada dentro disso, só vive isso, só vê isso. Mas a terra habita sim a glória de Deus. Tem tantas coisas lindas, maravilhosas, sabe, queridos? E nós precisamos ter uma visão de Deus, uma visão do céu, uma visão da presença de Deus conosco na terra. O versículo 5 de Isaías 6, quando Isaías ele vê toda aquela glória, toda aquela majestade, toda aquela soberania de Deus, sabe? Quanto mais perto de Deus a gente está, mais a gente enxerga o pecado da gente. Mais a gente vê a glória de Deus, mais a gente vê o quanto a gente precisa melhorar. Você sabia disso?
Quando é que você se vê? Quando você olha no espelho. Sim ou não? Quando você olha no espelho, você vê o tanto que você é bonito, né? Você não tem ruga. Não é quando você olha no espelho que você vê todas as maravilhas da terra em você? Então, quanto mais perto a gente chega de Deus, que a gente olha para Ele, fala, meu Deus, eu preciso crescer. Eu preciso mudar. Eu preciso mudar meu ego. Eu preciso deixar meu orgulho. Eu preciso falar menos besteira. Eu preciso melhorar minha linguagem. A Bíblia vai falar no versículo 5 que ele dá um grito. Ai de mim, eu estou perdido, pois eu sou um homem de lábios impuros. Eu vivo no meio de um povo de lábios impuros. Eu vivo numa terra cheia de pecado. E eu preciso mudar, eu preciso ser mais grato, eu preciso ser mais adorador, eu preciso ser mais crente, eu preciso ser avivado. Amém, irmãos? Ele vê a glória de Deus e ele diz, olha, eu habito aqui no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou até mim. Versículo 6 vai falar, olha, os serafins voou até a mim, trazendo uma brasa viva. Uma brasa viva. E essa brasa viva que havia tirado do altar como uma pinça, né? Uma tenaz. Versículo 7, ela tocou a minha boca. Irmãos, Deus tocou o lábio do profeta. E Deus precisa tocar os nossos lábios. O nosso coração precisa se preencher de Deus. O que fala a boca está cheio o quê? Então meu coração precisa encher de Deus. Meu coração precisa transbordar de Deus. Porque aquilo que eu tiver cheio, a minha boca vai falar. Aquilo que o meu coração tiver cheio de adoração, ele vai adorar. A minha boca vai transmitir cânticos. Se eu estiver cheio da graça de Deus, eu vou transmitir a graça de Deus para as pessoas. A presença de Deus ali trouxe santidade na vida de Isaías. A presença de Deus trouxe santidade na vida daquele homem. A Bíblia está dizendo, parte B do versículo 7. Por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Quando Isaías gritou, ele confessou os pecados dele. Ele rasgou o coração e diz, meu Deus, olha os meus pecados. Ele não falou o pecado do Francisco, o pecado do Zé. Ele disse, os meus pecados. Avivamento pessoal é quando a pessoa se abre para Deus e diz, o problema não é os outros, o problema é eu. O culpado é eu. É eu. Não é igual a Adão, não. Foi a mulher que o Senhor me deu. Não é igual a Eva, não. Foi a serpente. Foi você, Adão, que desobedeceu. Foi você, Eva. Irmãos, nós temos que confessar. Quem quer experimentar um avivamento? Se confessa. Querida igreja do Senhor Jesus, os pecados foram perdoados. A culpa foi removida. A culpa, olha, a pessoa que carrega aquele sentimento de culpa, ela não tem paz, ela não tem serenidade, ela vive uma choramingação. A culpa condena, a culpa fracassa a pessoa. E que jeito se liberta da culpa? Confessando, entregando para Deus. Não vem com essa conversinha aí,
A igreja é nós. Avivamento pessoal, eu oro aqui, eu oro em casa, eu choro aqui, eu choro em casa, eu choro no carro, falo em línguas aqui, fala no carro, fala na rua, fala em casa, andando. E andar com Deus. Amém, gente? Então veja bem, Deus removeu toda a culpa daquele profeta. E o que Isaías recebe? Isaías recebe um avivamento dentro dele. Cadê o teu prazer em cantar? Cadê o teu prazer em tocar instrumento? Você lembra quando você era mais pobre? Você lembra quando você chegou na igreja, você não tinha uma bicicleta para andar? Você era mais crente que hoje. Você era melhor do que hoje. Porque tua vida melhorou um pouco. Não pode te incomodar, porque se te incomodar, você já... acho que eu vou caçar um cantinho. Se converte, meu irmão. Se converte. Deus está preocupado com você, não é com o que você tem, não. Porque não existe ninguém mais rico e poderoso do que Deus. Entenda, irmão. Se vocês quiserem ouvir a verdade, vocês ficam na igreja. Vocês estão entendendo? Você quer ouvir a verdade? Deus está mais interessado em você do que aquilo que você tem. Porque beleza e glória para Deus sobra. Deus tem tudo. Entende, meu irmão? Que você é mais precioso. Jesus não morreu por pedras, Jesus não morreu por carro, Jesus não morreu por casa, Jesus não morreu por fazenda, Jesus morreu por você, pela tua vida, é por cada um de nós. Então, Deus é Senhor. E Ele pode remover a culpa, Ele pode perdoar, Ele pode transformar, Ele pode revigorar o teu espírito para ser uma nova criatura na terra, para ser avivado, para ganhar almas, para buscar as pessoas perdidas. A Bíblia fala no versículo 8 de Isaías 6, então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem vai andar nessa terra? Falando de mim, pregando a minha palavra, testemunhando o meu nome, vivendo um relacionamento comigo. Quem vai fazer isso? E Isaías dá um grito. E ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Eu vou fazer, eu vou trabalhar, eu vou servir, eu vou ser bênção. Eis-me aqui, Senhor. O avivamento nasceu dentro dele. Em toda a história da Bíblia, Isaías foi o profeta que mais profetizou sobre Jesus, que mais falou sobre Jesus. Por quê? Porque quando ele rasgou seu coração, buscando o Senhor, ele viu a glória do Senhor. O apóstolo Paulo também teve uma visão do céu, e ele diz que ele viu coisas que aos homens são inefáveis, e aos homens são difíceis de explicar as coisas que ele viu no céu, e que aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam é imaginável. Entenda, meu irmão, essa é a palavra do Senhor. Avivamento pessoal. Eu estava lendo um livro de um avivalista, moção, sorteiro, querendo casar. E eu aprendi essa frase, e meu pai falava muito essa frase. E meu pai dizia,
o fogão quente, a mosca não senta. Como é que é, irmãos? Como é que é mesmo? Como é que está o fogão aí? Entendeu? Ó, chama de Deus acesa, varejeira não senta não, filho. Porque o fogo de Deus queima. Entendeu? Então eu quero terminar aqui por causa do tempo. Tenha um avivamento pessoal. Rasga seu coração. Ame a Deus. Encerrando, Abacuque, volta lá no texto, jovem. Abacuque 3, versículo 2. Entenda uma coisa. Senhor, eu ouvi falar da tua obra, da tua fama, toda a tua história. Eu temo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo. Faz de novo na minha vida. Em nossa época, em nosso tempo, as mesmas obras. Faze-as conhecidas em nosso tempo, Deus. Senhor, na tua ira, lembra da tua misericórdia. Senhor, tem misericórdia dessa terra. Tem misericórdia dos homens. Tem misericórdia das famílias. Tem misericórdia das crianças. Tem misericórdia dos jovens. Tem misericórdia dessa geração. Eu quero orar com você, querido. Deus quer avivar você, para você ser uma nova criatura. Deus está mais preocupado com o teu presente do que com o teu passado. Deixa Deus remover a culpa. Deixa Deus te perdoar. E se levante como um filho de Deus, assentado nas regiões celestiais, para viver a obra, a vontade e a soberania de Deus. Fique em pé, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Expulsa do teu coração. Ei, expulsa do teu coração esse espírito miserável. Vou falar o que Deus está mandando. Expulsa do teu coração esse espírito miserável. Deus não é Deus de miséria. Se encha de Deus. Se preencha do Senhor. Deus tem muito mais. Deus tem muito mais. Deus tem muito mais. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Aleluia. Feche os seus olhos agora. Que essa oração, querido, não seja apenas mais uma oração, mas que seja um abrir de coração. Você já deu comida para pessoa anêmica? Pessoa anêmica, ela não tem vontade de comer. Você tem que empurrar a comida na boca dela. Quanta gente está numa anemia profunda. Sabe? O Espírito Santo tem que ficar empurrando a conta-gota na boca dela. Querido irmão, rasga teu coração. Abre a tua boca. Se abra para Deus. E deixa Deus te curar. Você vai ver que a presença de Deus, você vai ficar tão mais leve, tão mais suave, tão mais cheio. Eu quero isso para a minha vida.
quero experimentar o Espírito do Senhor todo dia. Eu quero experimentar como Davi experimentou, como Isaías experimentou. Quero graça de Deus como José teve. Irmãos, Deus quer fazer tantas coisas. De olhos fechados, coração aberto, fala com o Senhor. Pede para o Senhor avivar você. Pede para Deus renovar você com aquele ânimo. Você ia para a oração, você ia para a célula, você ia para a vigília. Mas agora você é o Senhor das quantas aí. Essas coisas ficou em segundo plano. Mas você continua sendo você e Deus continua sendo Deus. Deus quer fazer, abra teu coração. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, como o Senhor avivou o coração de Abacuque, como o Senhor avivou, meu Pai, Isaías, como o Senhor avivou Elias, como o Senhor avivou tantos servos que estavam vendo as vitórias irem embora, mas o Senhor os avivou. Faz conosco, Pai. Deus, eu quero mais da Tua presença, da Tua graça. A Tua presença traz santidade, Tua presença traz graça, Tua presença traz libertação, Tua presença na minha vida, na vida da minha família, na vida, Senhor, de todos os obreiros desta igreja, de todos os que trabalham, os que servem, os que contribuem, os que dia a dia se entregam na presença do Senhor. Traz avivamento, aleluia, aleluia. Traz avivamento, traz avivamento, traz, Espírito Santo, avivamento pessoal, avivamento pessoal. Traz um avivamento pessoal, meu Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O Senhor avivou tanto Elias, que a força daquela comida ele andou 40 dias e 40 noites. Esse avivamento, Pai, pessoal. Aviva a igreja, aviva o teu filho na oração, aviva a tua filha na oração, aviva, em nome de Jesus. Vida de Deus, vida do Espírito, aquilo que a graça faz em nossa vida, entra nos lares, entra nas famílias. Aviva, Senhor, a obra do Senhor. Oh, glória a Deus. Derrama água nos corações sedentos. Derrama, Senhor, sacia os corações que estão com sede. Sacia a alma que tem fome por Deus, fome pelo Senhor. Sacia, meu Deus. Sacia a alma do teu filho. Aviva, Pai. Desperta vidas para orar de madrugada. Desperta homens e mulheres para oração. Desperta pessoas para buscar. Desperta, meu Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Afasta toda antipatia. Afasta, Senhor. Afasta e acende a chama do Espírito. Acende a chama do Espírito. Senhor, derrama perdão. Derrama perdão. Sara os corações. Sara as vidas. E aviva a igreja do Senhor.
em o nome de Jesus. Que Deus te dê o avivamento, que o Espírito Santo te desperte, que o Espírito Santo, querido, caminhe com você, e que onde você passar, o Espírito Santo esteja lá, pertinho de você, ao lado, ministrando a tua vida, inspirando a tua vida. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus, em nome do Senhor, em nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Querido irmão, presta atenção. Você que está machucado, há uma serenidade do Espírito Santo. Você que está machucado, em nome de Jesus, feriram você, você se feriu, mas Deus quer te sarar. Deus quer derramar um bálsamo. E eu gostaria que você abrisse seu coração de tal forma e você dizer para Deus: Senhor, eu estou disposto, como Isaías disse: eis-me aqui, Senhor. Espírito Santo, sara meu coração, sara o meu espírito, sara a minha alma. Deus quer que você seja uma árvore produtiva. Sabe, Deus me mostra aqui nessa noite que tem coisas que precisam ser rompidas na tua vida. Não importa se as pessoas não acreditarem em você. Jesus acredita em você. Jesus morreu por cada um de nós. Ele acredita em nós. Acredite nele e levanta a tua cabeça e sirva ao Senhor.